Retornando ao programa Mais Saúde, que hoje está aqui no 11º Congresso Internacional de Nutrição Funcional, com o tema Evidências que Inspiram Ações e Transformam Vida. Agora, falando de transformações e falando principalmente em melhorar qualidade de vida, em melhorar todo o aspecto nutricional e emocional dos pacientes, eu não poderia deixar de estar aqui do lado da minha grande colega, companheira, né, de grandes batalhas, doutora Denise Carreiro. Denise, como é que você está vendo esse congresso e o que vai ser sua palestra? Então, a palestra vai ser sobre alimentação e distúrbios de comportamento, né? E eu acho que mais uma vez o congresso está aí para mostrar que esse trabalho que a gente faz é em cima de muito estudo, de muito embasamento científico, né? E principalmente com resultados na prática clínica, né? Resultados na prática clínica que é inquestionável, né? Na hora que a gente consegue ter resultados que muitas vezes você vê que nenhum outro processo consegue dar esse resultado, né? Denise, quando você fala de distúrbios de comportamento, cite, por favor, para que o nosso telespectador perceba, então isso também a nutrição pode ajudar? Quais são esses distúrbios? Então, eu falo que o cérebro parece que ele está fora do corpo, né? Então, todos os fatores que muitas vezes alimentares podem estar relacionados a um processo inflamatório, a um processo alérgico, né, a carências nutricionais ou mesmo, né, o cérebro faz parte do corpo e ele sofre a consequência de todas as coisas que os outros órgãos também sofrem. E quando esse cérebro ou esse sistema nervoso central é um órgão de choque, a partir do aumento de substâncias pró-inflamatórias, de carências nutricionais, de disbiose, né, com prevalência fúngica no intestino, que é uma das grandes causas, por exemplo, de hipoglicemia, podem fazer com que para essa pessoa que seja mais sensível, desencadeie sintomas mentais ou emocionais, né? E aí entra uma coisa que a gente percebe que, você fala, há pouco tempo atrás, a preocupação com o intestino é se ele estava preso ou solto. Aí a preocupação passou a ser, ou ele passou a ser chamado de segundo cérebro. E hoje as pesquisas atuais, elas estão levando para a dúvida se ele é o primeiro ou o segundo cérebro, né? Então, o que até há pouco tempo atrás era assim, se você tem uma síndrome do intestino irritável, ou você tem um problema intestinal, o problema é emocional, né? Hoje em dia, o processo está sendo inverso. Se você tem um distúrbio mental ou emocional, a causa pode estar sendo o intestino, né? E a causa, esse intestino, ele vai interferir tanto na nossa capacidade de absorver nutriente e não absorver substâncias tóxicas ou que podem gerar processo inflamatório, quanto manter uma microbiota saudável, que vai ser determinante em todo o processo, em evitar substâncias pró-inflamatórias que podem, através... o nervo vago, ele comunica o cérebro ao intestino. Só que o que a gente sabe hoje, que as informações, mais de 90%, são do intestino para o cérebro e não do cérebro para o intestino. Então, substâncias produzidas no intestino, como substâncias pró-inflamatórias, endotoxinas, podem muitas vezes diretamente através do nervo vago interferir no sistema nervoso central, fazer excitação de célula nervosa, diminuir a ação de neurotransmissores como o GABA, que evita agitação mental, melhora foco, diminuir a ação de nutrientes de neurotransmissores como a serotonina, necessário para que é chamado neurotransmissor do bem-estar, e ao mesmo tempo que diminui a formação e a ação desses neurotransmissores, aumentam a excitação de célula nervosa. Isso pode levar a agitação mental, irritabilidade, alteração de humor, pavio curto e vários outros sintomas. Mas, dependendo da hereditariedade, aí sim entra a genética. Essas causas, elas podem levar para essa pessoa fazer como a gente fala, né, que o gene se expresse, né? E que aí pode desenvolver para algumas pessoas transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, para outras autismo ou comportamentos autísticos, né? Para outras uma depressão bipolar, para outras uma esquizofrenia. E esses estudos estão cada vez mais em evidência. E um dos estudos que
está mostrando muito isso, que eu acho que precisa chamar um pouco mais de atenção às pessoas, é o excesso de ácido fólico. Tanto alimentar, né, de muito consumo de carboidrato refinado, que é feito com farinha enriquecida com ácido fólico, e o consumo é muito alto, e associa a isso muitas vezes uma suplementação indiscriminada de quantidade elevada de ácido fólico quando a mulher fala que quer engravidar. E o nosso organismo, ele não é capaz de metabolizar esse ácido fólico suplementar, tanto da suplementação em cápsula quanto da alimentação. O folato, o ácido fólico no alimento vem na forma de folato. No suplementação e nos alimentos vem na forma de ácido fólico, que tem que ser ativado dentro do organismo. E para isso você precisa de um excelente estado nutricional. O que acontece? Essas substâncias não metabolizadas do ácido fólico é que podem predispor a criança, até na fase mesmo já infantil quanto no adulto, a desenvolver autismo, outros transtornos de neurocomportamentais e até esquizofrenia. E Denise, para a gente dar uma fechada no nosso bloco, uma criança que foi diagnosticada com autismo, o que a nutrição pode ajudar? Olha, eu falo que, na verdade, acho que só a nutrição pode ajudar, né? Porque a hora que você, quando você vai avaliar todas as causas possíveis, as causas biológicas do desenvolvimento do autismo, todas elas passam pela nutrição, né? Deficiência de enzimas que digerem o glúten e a caseína, distúrbios da microbiota intestinal com aumento de substâncias de endotoxinas, podendo interferir direto no sistema nervoso central, distúrbios de detoxificação, ou seja, da capacidade do organismo eliminar substâncias que teriam ação no sistema nervoso central. Só que isso passa pela carência nutricional de aminoácidos sulfurados, de vitaminas, de minerais, que vão fazer com que aquele organismo consiga efetivamente eliminar essas toxinas. Só que muitas pessoas têm necessidade aumentada de determinados nutrientes. E ela não consegue receber nem o mínimo necessário, quanto mais aquilo que ela efetivamente precisa para funcionar. Fora os alimentos alergênicos, fora as carências, os erros de comportamento alimentar. Porque é muito comum a caseína e o glúten gerar vícios alimentares. E você vê muitos autistas, ou mesmo crianças que eu já peguei com déficit de atenção e hiperatividade, que a única alimentação dela é derivados de leite e trigo. Seja nas diversas formas que eles se apresentam, mas não aceita nenhum outro tipo de alimento. Então é uma alimentação extremamente monótona, aonde esses alimentos têm substâncias que podem ocupar receptores no cérebro e desencadear sintomas característicos dessas doenças, ao mesmo tempo que não recebe os nutrientes para proteger porque não come. Né? Então, sem dúvida, diminuir o máximo possível os alimentos processados e principalmente os ultraprocessados. E aí, comida de verdade, vamos comer, né? Você falou que para essa criança autista é muito importante a retirada do glúten e da caseína, porque ela torna-se, assim, viciante. Torna-se viciante por vários fatores, né? Tanto porque uma proteína mal digerida, e os dois têm proteínas de difícil digestão, podem aumentar substâncias pró-inflamatórias, entre elas pode liberar a histamina, que é relaxante cerebral na hora que come, mas depois faz cair a serotonina e tem que ir atrás dela de novo para se sentir melhor. E depois, porque tanto a caseína como o glúten tem substâncias chamadas opioides. É uma sequência lá de 7 aminoácidos que o organismo humano não digere, mas que é semelhante às nossas endorfinas naturais. Então pode ocupar receptor no sistema nervoso central e modificar comportamento. Então no momento inicial pode dar euforia, agitação, prazer, no momento posterior letargia, embotamento, depressão. E toda vez que a pessoa tem a sensação que ela está ruim, que ela quer se sentir bem de novo, ela vai atrás. Né? E a gente tem muitos casos de autistas que o único alimento é esse. E aí, se você falar para um autista, tira, ele para de comer e não come nada. É diferente de um caso com TDAH ou qualquer outro processo que você explica, você faz entender o processo e muda. Para o autista, não. E hoje a gente vê Estado de São Paulo mostrando o jornal que aumentou em 750 vezes o consumo de Ritalina para criança. Quando você pensa que o Brasil é o segundo lugar no mundo em venda de Ritalina, né? Então você vai associando esses dados e aí a gente sabe
que é uma droga que não trata, que controla o sintoma, não sem efeitos colaterais, mas que controla o sintoma, mas com estudos da Organização Mundial da Saúde mostrando que ela pode levar à predisposição a drogas, né? E junto com isso, o não tratamento. Ou seja, eu acho que eu estou dando um negócio que vai lá, tem uma ação anfetamina-like, né? Você pega a criança em crescimento com uma droga que tem uma ação anfetamina-like, alterando inclusive apetite, né? A fome. Então, assim, você vai interferir num crescimento, num desenvolvimento, quando, na verdade, se você lembrasse que você é feito de nutriente, porque, na verdade, não existe nem isso, as pessoas não sabem que elas são feitas de nutriente, tá? Acha que o processo do nutriente é simplesmente a caloria, engordar, emagrecer, tirar... Agora, meu amor, neurotransmissor, quem forma é nutriente. Comunicação neuronal, quem faz é nutriente. Então, toda a base nutricional é que vai dar condições para ter o suporte fisiológico para lidar com o mental e emocional. E aí sim você vai conseguir tratar. Mas isso a gente sabe que hoje em dia é muito, muito ignorado no processo de saúde como um todo. A nutrição hoje ela entra como uma alternativa e não como a base para que as coisas funcionem. O meu marido até brinca, ele fala, quando vai muitas vezes no consultório, já passou por todo que é tipo de coisa, e quando está muito desesperado, já foi em todos os tipos de religiões, e pai de santo, e tudo que tem de direito. Aí quando foi em tudo que é lugar, nada resolveu, vamos tentar a nutrição. Né? E aí a gente, esse é o programa Mais Saúde, aqui no Congresso, por isso que eu queria terminar esse programa de hoje com a doutora Denise Carreiro, que enriquece tanto Mais Saúde lá da rádio, né? Vocês podem estar acessando todos os programas. Ela lá para o YouTube, é só colocar Programa Mais Saúde, doutora Denise Carreiro, que tem assim, quantos programas. E você está devendo voltar lá, né, Denise? Só chamar. Então vamos lá. Gente, eu quero aproveitar e me despedir com a Denise aqui. E nós vamos continuar na semana que vem aqui do Congresso, do 11º Congresso Internacional de Nutrição Funcional, porque tem muita informação bacana para todos nós. Um beijo e até o próximo Mais Saúde.